recuperação econômica do Brasil em meio à crise global tem surpreendido o mundo. O país deve terminar o ano com crescimento de 2,5%, segundo o levantamento do Banco Mundial. A projeção anterior era de 1,5%. Os gastos sociais e os investimentos, obras públicas e compra de equipamentos são elementos centrais para impulsionar o crescimento no cenário pós-Covid. No entanto, o equilíbrio fiscal deve ser buscado. Tudo isso reflete no que mais interessa ao cidadão, a geração de empregos. Para comentar esse cenário, recebemos então no nosso núcleo de jornalismo o consultor econômico José Rita Moreira. José Rita, esse cenário de crescimento deve se consolidar, na sua opinião? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Prazer estar mais uma vez com você aqui. Um abraço aos telespectadores do Jornal da Clube. Eu acho que sim, né? Toda medida econômica que foi tomada lá atrás, ela começa a repercutir efeito prático agora, tá? Nada é imediato. Então, medidas, na minha opinião, assertivas que foram tomadas, começam a repercutir em efeito prático e aí nós estamos vivendo esses elementos positivos da economia, como a geração de emprego, como a arrecadação, como os combustíveis caindo, a bolsa subindo, enfim, uma série de fatores positivos que acontecem aí, que foram tomados, e eu acho que sim, desde que as políticas econômicas sejam mantidas, a ideia é se perpetuar e crescer cada vez mais os benefícios, André. E o que pode, então, impedir o país de prosperar ainda mais? Na minha opinião, um processo de interrupção no que vem sendo feito, até porque, como eu disse, leva um certo tempo para repercutir em efeito prático as medidas, e as medidas lá atrás começam a repercutir. Então, nós teríamos uma continuidade, tá, dos benefícios ocorridos, desde que permaneça, pelo menos, aí, esse momento econômico atual. O risco de uma mudança na política econômica, uma mudança de ministro ou mudança no próprio presidente, que vão começar do zero, aí montar os seus planos, montar as suas políticas, começar a estudar o que pode ser feito. Isso vai levar um ano para repercutir e talvez a gente tenha um ano perdido aí. Então, eu acho que o objetivo para a economia, pelo menos, é se manter o modelo atual para que a gente siga usufruindo de tudo isso, André. A geração de empregos é reflexo de uma política menos invasiva do Estado na iniciativa privada também? Eu acho que sim, em parte, porque o governo tem que fazer a parte dele sobre facilidades na questão de tributos, né, de custos na contratação de pessoas, facilitar o acesso ao crédito, isso vem acontecendo. E a iniciativa privada tem feito seu papel, né? Eu tenho conversado com alguns construtores que dizem que nunca tiveram tantas obras ocorrendo como agora. E apesar da redução do ICMS, por exemplo, nos combustíveis, o que a gente percebe é que a arrecadação não foi prejudicada, ela continua crescendo, porque o volume de negócios é maior, então, proporcionalmente, sim, as coisas voltaram a se estabilizar. Então, a gente tem uma situação de combustíveis em queda, o dólar também em queda, a bolsa subindo, e ainda assim os governos tendo a sua recuperação no recolhimento de impostos. Então, o cenário é muito bom. Os investimentos, Zé Rita, em obras públicas com responsabilidade fiscal são sempre bem aceitos aí pelo mercado. Essa é a linha, então, que deve ser mantida? Eu acredito que sim também. Por quê? O governo não tem que se meter naquilo que ele não domina, que é da iniciativa privada, tá? Então, o que ele tem é criar as facilidades. Então, a infraestrutura que é necessária, por exemplo, que o governo permita, que um grande problema que nós temos no Brasil é a questão logística, né? Isso está sendo trabalhado principalmente no Norte e no Nordeste, isso facilita bastante o escoamento de produção. E a iniciativa privada entra, por exemplo, em algumas concessões de rodovias, quando é o caso, ou fazendo obras específicas, tá? De maneira a complementar aquilo que não é papel do Estado. Então, nesse sentido, existe um casamento perfeito e isso sim cria os caminhos críticos de sucesso para poder avançar no desenvolvimento econômico. José Rita Moreira, consultor econômico, muitíssimo obrigado mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom fim de semana, Zé. Muito obrigado, André. Forte abraço a você e a todos.